Ora, muito bom dia para todos que nos acompanham na costa oeste dos Estados Unidos da América. Bom dia aqui, portanto, na costa oeste dos Estados Unidos e também na costa, na costa oeste do Canadá. Muito boa tarde para aqueles que nos acompanham na costa leste de ambos os países. Muito boa tarde para aqueles que nos acompanham no Brasil e também na região autónoma dos Açores. E já boa tarde a querer ser um bocadinho de noite para aqueles que nos acompanham, quer em Portugal continental, quer na região autónoma da Madeira ou em outra parte de países lusófonos. Este é o segmento, do Portuguese Beyond Borders Institute, o PBBI, que é, obviamente, o Instituto Português Além Fronteiras da Universidade Estadual da Califórnia. Olhos nos livros, Eyes on Books, palavras de costa a costa, com os nossos amigos e colaboradores, a professora doutora Manuela Marujo, é professora emérita da Universidade de Toronto, no Canadá, o professor José Luís da Silva, também emérito do San Jose Academy, ou San Jose High School, eu chamo sempre Academy, não sei porquê, mas é de facto uma Academy, porque ainda continua a ser, mas particularmente nas décadas que ele lá esteve, é o programa primordial de língua e cultura portuguesas aqui na Califórnia. E um dos mais importantes que foi pelo trabalho do José Luís, que também, como sabem, é poeta, e o nosso amigo escultor e poeta João Martins, que tem, e já lhe demos o parabéns em privado, mas aqui em público, parabéns por uma exposição que é coletiva, mas lá se encontram algumas das suas peças no mundo americano e cada vez mais é importante vermos a nossa presença das artes, quer no mundo americano, quer no mundo canadiano, portanto, dos nossos luso-descendentes, dos nossos imigrantes, é importante ver os nossos artistas, as nossas artes, a nossa literatura nesse mundo. Portanto, bem-vindos a todos. Nós vamos começar, como sempre, com os nossos 4 livros, uma nota de rodapé, ou seja, que desta feita, este será o nosso último segmento até, portanto, possivelmente a última semana de setembro ou 1º de outubro, já que vamos ter espaço em breve de férias, que é também para os nossos amigos aproveitarem a oportunidade para lerem estes livros que nós temos vindo aqui a dar sugestões ao longo dos últimos 4 meses. Portanto, não teremos os segmentos, já não o tivemos esta semana, nem teremos os segmentos ao longo deste mês de julho e ao longo do mês de agosto. Vamos começar no fim de agosto e depois anunciaremos previamente para todos. Vamos começar, como sempre, com Ladies First. Professora Manuela Marujo. Portanto, o livro é este, se estão lembrados, quem seguiu a nossa página, chama a atenção para a capa de um pintor angolano que esteve aqui no Canadá até a sua morte, Paiva de Carvalho, quem tive o gosto de conhecer e cuja obra admiro e, sendo amigo do Eduardo, tenho a certeza que foi a primeira pessoa em quem o Eduardo pensou quando quis ilustrar este livro sobre Angola. Portanto, em breves palavras, a Casa das Rugas trata de assuntos que muitas vezes temos um pouquinho de receio de discutir, de abordar, que é o casamento interracial, neste caso um português, não é, branco, que se apaixona por uma mulher negra e de quem tem um filho. Eu, pelo menos, que ouvi falar muito destes filhos de brancos que foram deixados em África e que nunca conheceram os pais, especialmente filhos de militares, não é? Rapazes que iam para Angola e, enfim, se apaixonavam por raparigas de lá e depois, quando a tropa acabava, quando o seu período de, não é, obrigatório de estar lá, vinham embora e muitos dos filhos nunca foram reconhecidos ou nunca até conheceram os pais. Esta é uma história dessas, é uma história de um filho que sempre amou o pai, porque a mãe só lhe disse coisas boas sobre ele, sobre o seu caráter,
mas que de facto nunca teve a oportunidade de o conhecer e decide vir a Lisboa à procura do pai. Portanto, é uma viagem entre, portanto, estes personagens, não é? A mãe viaja sempre no espírito à procura daquele homem que amou e que lhe prometeu voltar e nunca voltou para Angola, e o filho vai à procura dessa memória tão querida que ele tem do pai. O livro trata de aquele período pré-independência de Angola e nos anos imediatamente a seguir. Para quem esteve em Angola, como eu, tive o privilégio de conhecer, estive em Luanda a dar aulas e também estive no sul de Angola. Este livro traz-me muitas boas lembranças e também como é que é dizer, uma afirmação de muitos dos problemas que eu tive a oportunidade de observar e tive a oportunidade de ficar muito apreensiva com o que é que se iria seguir à libertação, da maneira que foi feita, tão apressada, digamos assim, do país. Portanto, há o tema da fuga, o tema dos distúrbios, da violência, da incompreensão da parte dos angolanos brancos, porque é que tinham que sair de Angola, portanto, antes daquele problema dos retornados, e nessa altura Angola viveu um período de alguma confusão, e neste livro, de uma maneira muito poética, como só o Eduardo é capaz de escrever, é contada uma linda história de amor, mas que tem como pano de fundo o conflito que existiu pré-independência e nos anos a seguir à independência. E é através do filho, não é, de um rapaz mestiço, o filho da Mamã Carminha e do Pedro Rico, que esta história se desenvolve. Eu fico por aqui. Muito obrigado, Manuela. Então, vamos passar a nossa ordem da costa leste do Canadá para a costa leste dos Estados Unidos da América, para o escultor e poeta João Martins. Boa tarde para todos. O livro escolhido para a minha última, a mais recente apresentação foi o livro A Mão Esquerda, da Glória de Melo. Aqui eu mostro a capa com a versão original. E porquê a mão esquerda? Porque conta ela própria, quando estava na mesa a escrever, pousava a mão esquerda sobre uma folha de papel e rabiscava as linhas dos dedos e da mão. Ela brinca com isso, que algum psicólogo talvez conseguisse explicar porque é que ela fazia isso. Depois fez, mais recentemente, em 2016, uma versão revista aumentada. Este livro, porque a escolha... A Glória de Melo é de uma família de poetas dedicados às artes. O pai, o Rodrigo de Melo, o irmão e até a própria filha, que vive, suponho que na Califórnia, neste momento, se dedicam à escrita. E como eu tive a oportunidade de dizer no texto, a Glória, sendo uma cidadã do mundo por razões profissionais, a Feira Internacional no Japão, viveu muito tempo em Montreal, no Canadá, ligado por razões profissionais, terá aprendido da sua experiência, da sua vivência,
um tipo de linguagem muito simples, muito acessível e muito comunicativa, que depois transmitiu já quando em New Jersey, também por razões profissionais, sentiu necessidade de comunicar, não só através do livro, mas através das inúmeras atividades que ela ajudou a criar e com a qual se envolveu. Uma delas, que eu estive com ela desde o início, a Proverbo, Proverbo, não é provérbio, como às vezes alguém brinca. Vamos à palavra, no fundo, a favor da palavra, vamos divulgar a palavra. E tivemos um ciclo de atividades extremamente importantes em que fizemos algo semelhante ao que, no fundo, nós estamos a tentar fazer aqui, que é que as pessoas leiam, que as pessoas escrevam, que as pessoas conheçam. Desse grupo, houve pessoas que começaram, não direi a ler, mas começaram a escrever exatamente nessa experiência, em encontros regulares, onde as pessoas traziam as coisas simples que escreviam, mas o ser simples não quer dizer que não seja bonito e que não tenha o seu valor. Anualmente se fazia a Gala da Proverbo com autores e cantautores de Portugal, outras vezes locais, e publicava-se também nessa altura uma pequena antologia dos autores locais. E a expressão mais interessante era a língua portuguesa em festa, o tema dessas sessões anuais. Mas no livro, ela, na minha segunda intervenção, terei a oportunidade de ler, ela vai para temas muito simples, mas que aborda com mestria, com simplicidade, com leveza, com alegria, e que penso que terá encontrado eco, e foi a razão, e foi essa uma das razões do sucesso no grupo com que nós partilhávamos a escrita, terá encontrado eco na forma simples das pessoas, não é? Outra característica muito válida, muito interessante dela, é que onde quer que a Glória estivesse, já todas as pessoas a conheciam pela Senhora Poesia, porque ela tinha um prazer imenso de fazer essa partilha também pela declamação de poemas, não só da autoria dela, mas também poemas já clássicos, não é? E com isso ela criou um elan para juntar as pessoas, e que mais de 20 anos depois ainda se mantém esse grupo, enfim, sofrendo de todas as paragens resultantes dos acontecimentos, mas e que está numa fase para se reavivar. Mas depois teremos a oportunidade de ler os poemas simples, mas lindos, que a Glória nos deixou. Muito obrigado, João, muito obrigado, e parabéns também a ti e a todos que têm estado envolvidos na Proverbo, porque na realidade é única no mundo da diáspora no continente norte-americano. Há outros projetos, mas o vosso era de facto singular e ainda continua a ser. E por falar do Eduardo Bettencourt Pinto, aliás, há um dos eventos do Proverbo, na realidade, portanto, um texto do Eduardo, e tem lá um texto meu também, que me orgulho muito de ter feito parte indiretamente desse vosso trabalho, que é meritório. Vosso, portanto, teu, da Glória e tantos outros. E o Eduardo deslocou-se de propósito, porque nós conseguimos, criando nas atividades da Proverbo, durante alguns anos, um concurso
concurso literário, o próprio Eduardo fez parte do júri nos primeiros e deslocou-se aqui em New Jersey, esteve aqui em minha casa e ficámos com uma certa relação em termos de escrita e de amizade. Exato, exato. Aliás, foi mesmo nesse sentido. Aliás, vocês já publicaram um textinho, como quem diz, não é? De cada um dos membros do júri, eu estive nesse júri, mas não pude ir aí, obviamente. Obrigado, João. Vamos passar para a Califórnia, para mais perto aqui de casa, para o poeta José Luís da Silva. Olá a todos. Eu escolhi para este mês este livro, Capelinhos, a simbologia de um vulcão e migração açoriana para a América, que é uma edição comemorativa do 50º do vulcão dos Capelinhos, e que foi coordenada por Tony Goulart, publicada em 2008 pela Portuguese Heritage Publications of California. O livro é a versão portuguesa traduzida de Capelinhos, a Volcano of Synergies, Azorian Immigration to America, publicado também pela Portuguese Heritage Publications of California em 2008, no mesmo ano. É uma obra fundamental para os estudiosos interessados ou curiosos sobre a experiência imigratória açoriana para os Estados Unidos, a partir da crise vulcânica dos Capelinhos em 1957-58, mas também analisando a realidade dessas comunidades em tempos anteriores. Crise vulcânica que muito viria a marcar as comunidades açorianas e portuguesas em geral neste país. Centra-se sobre os 3 polos principais afetados por essa crise vulcânica: Açores, Califórnia e costa leste dos Estados Unidos da América. O livro divide-se em 5 partes. A primeira parte intitula-se Os Açores, História, Povo, Atividade Vulcânica e o seu impacto socioeconómico. Na segunda parte, trata dos portugueses e açorianos dos Estados Unidos da América. A terceira parte é sobre a imigração pós-Capelinhos e a revitalização das comunidades portuguesas dos Estados Unidos da América. Quarta parte, os Açores hoje, nível de integração das comunidades portuguesas dos Estados Unidos. Tem 2 partes. Na quinta parte temos memórias, testemunhos e histórias pessoais pós-Capelinhos. Uma parte menos académica e mais pessoal. O livro, que inclui uma notável coleção de 30 artigos de autores diferentes, dos mais variados ramos do conhecimento, dá ao leitor uma visão científica, social, cultural, económica e humana do fenómeno do vulcão dos Capelinhos e as repercussões que este teve na vida dos açorianos que partiram e dos que por lá ficaram. É necessário dizer que o vulcão dos Capelinhos foi, digamos, a faísca, o começo de uma onda de imigração. Até se pode dizer a desculpa para uma imigração, porque o vulcão dos Capelinhos afetou a ilha de Faial, é verdade, e porque houve 2 senadores americanos, incluindo o depois presidente Kennedy, que ajudaram a promulgar uma lei que dava entrada aos imigrantes que vinham dos Açores devido a essa crise vulcânica. Essa crise vulcânica não foi fácil, mas também não foi tão trágica. Parece que só morreu uma vaca, não morreu ninguém, mas deu razão para que muita gente do Faial, depois das outras ilhas, e até digamos, é interessante notar isso, porque a imigração para os Estados Unidos, a partir de 1922, estagnou a imigração do sul da Europa. Porquê? Porque havia uma tendência neste país a querer aceitar os imigrantes do norte da Europa e discriminar contra os imigrantes do sul da Europa. E então os imigrantes de Portugal, Espanha, Grécia, Itália, de 1922 até aos Capelinhos tiveram muito pouco acesso aos Estados Unidos. Então essa crise vulcânica no Faial abriu as portas à imigração daquela ilha, depois para as outras, depois para Portugal, depois para os países do sul da Europa. Então é uma imigração histórica para os Estados Unidos. E a partir de 57, 58 temos outra vez imigração em peso, em massa, do sul da Europa. Então, esse livro abrange temas como a vocologia, a história, a demografia, a identidade cultural, a literatura, os meios de comunicação social, a língua portuguesa e o seu ensino, a igreja, o impacto económico e político, etc.
termina com uma coleção de memórias de vários indivíduos que viveram essa onda de imigração e que recordaram as suas vivências em registros pessoais e emotivos. Capelinhos das Cervesias do Vulcão é uma obra imprescindível em qualquer análise da presença açoriana nos Estados Unidos da América e para a compreensão da importância do fenómeno imigratório na vida dos Açores. Eu acho que é de facto um livro muito, muito importante, até acho que seria um livro que poderia muito bem ser o texto para uma aula universitária sobre a imigração açoriana, pelo menos para os Estados Unidos, e de facto se tem ali tanta coisa e é escrito por tanta gente dos Açores, dos Estados Unidos, com tanta perspectiva diferente e com muito conhecimento, e o livro tendo tanta diferença, sendo tão com tanta variedade, consegue ter uma unidade muito grande e que se lê bem, facilmente, mas que acumula muita informação importante e muitos legados daquilo que aconteceu a tanta gente que emigrou. É isso. Obrigado, José Luís, muito obrigado. Concordo plenamente, é um livro imprescindível. E até é sempre bom, eu relembro aos meus alunos na universidade, quando se fala, portanto, dos atuais refugiados, quer seja, portanto, da Ucrânia ou da Síria ou do Afeganistão, que os açorianos também tiveram os seus refugiados, porque a lei intitula-se precisamente isso, chama-se Azorian Refugee Act. E, portanto, nós também fomos refugiados. Passamos então para a minha vez e vou falar de um livro que é um livro em dois, portanto, de José Raposo, portanto tem aqui esta versão e depois vira-se assim e há uma outra versão. Aliás, tem essa componente de serem dois livros, mas já é feito em outros livros. Aliás, o Joel Neto, no livro que fez sobre a base das lajes, em que eu participei como tradutor, tem a versão portuguesa e depois vira-se ao contrário para ter a versão em inglês. Portanto, o título dos dois livros num chama-se Alma em Pedaços e 101 Sonetos ao Sabor do Vento. O autor é José Raposo, que vive aqui na Califórnia. A editora foi a Senai, Artes Gráficas do Rio de Janeiro, foi publicado em 2006. E vou ler praticamente o pequeno texto que fez parte de um outro texto que escrevi sobre o livro, portanto, já no passado. Se é verdade, como se diz, que o fingimento na poesia é a capacidade ou a necessidade de extrair poesia do encontro com a vida, José Raposo destaca nas suas quadras elementos da vida, do cotidiano, dos detalhes mais minuciosos do dia a dia, que acabam por construir as nossas vidas. Foi já, portanto, escrito pelo poeta, portanto, francês, que o poeta faz-se de vidente através de um longo, imenso e sensato desregamento de todos os sentidos. A poesia de José Raposo é isso, um repositório dos múltiplos nuances que juntos constroem o nosso cotidiano. Como escreveu Ellen de Moraes no prefácio de 101 sonetos ao sabor do vento, e cito: ao escrever os seus versos, descerra todos os véus do seu inconsciente, deixa cair as máscaras das aparências, compromete-se exclusivamente com a verdade do coração e faz-nos sentir participantes do instante sublime da sua inspiração. Fim de citação. Nasceu na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, e em 1975 emigrou para os Estados Unidos, mais concretamente para este estado da Califórnia. Aqui tem trabalhado e aqui tem escrito poesia. Já publicou vários livros, sempre sem qualquer apadrinhamento, como ele gosta de dizer, e com a independência de que se espera do poeta e de todos os poetas e de toda a poesia. No jornal Tribuna Portuguesa, publicado na Califórnia desde 1979, é mais conhecido pelas suas crónicas, tratando assuntos do cotidiano e da comunidade portuguesa, para a qual tem contribuído como poeta e como ativista e como membro de várias associações. É irreverente, como devem ser todos os cronistas e de uma forma muito particular os poetas, porque tal como escreveu também, e, portanto, como foi escrito há anos, todos os grandes poetas se tornaram naturalmente e fatalmente críticos, até porque pessoalmente gosto muito mesmo da irreverência dos poetas
e também das Crónicas de Espírito Crítico, que José Raposo nos brinda todas as semanas, como eu disse, de semana sim, semana não, agora, já há alguns anos desta parte, de duas em duas semanas, no jornal Tribuna Portuguesa. Os seus versos também têm sido utilizados em alguns fados, cantados por artistas da nossa comunidade. É, acima de tudo, um homem do seu povo, e, portanto, como escreveu Fernando da Silva, o professor doutor Fernando Soares da Silva, muito conhecido, que infelizmente também já partiu na nossa comunidade, escreveu que ele é um irrequieto poeta açoriano. Portanto, o livro que escolhemos para destacar é uma publicação conjunta, como eu disse, de 101 sonetos ao sabor do vento e Alma em pedaços, uma coletânea de poesia que na realidade são dois livros num, que como escreveu Margarida da Silva, e cito, está inspirada numa obra muito bem enriquecedora e no meio literário português da nossa diáspora. E cito de novo para terminar o Fernando Soares Silva, também sobre este livro, em que ele diz: os poemas destas duas novas compilações revelam, aliás, como todos os outros, variados e até misteriosos recônditos da alma do poeta, que quer em solitude, quer nos ruidosos bulícios da vida, nunca deixa de compor poesia, ora simples, ora excelsa, mas sempre sentida e belamente expressa, e por vezes espantosamente repentina, numa constante porfia de abarcar-se, portanto, a realidade humana e de apresentar nos tons da sua singularidade introspeção. Portanto, escolhi, como eu já vos disse, estes dois livros num, Alma em Pedaços e 101 sonetos ao sabor do vento. Vamos então dar uma segunda ronda, portanto, como se fazem nos campeonatos de futebol, também nos campeonatos literários, como este. A segunda ronda será com a leitura da mesma ordem de textos dos livros escolhidos. E vamos começar com a Manuela. Portanto, o Eduardo Betancourt Pinto, com quem falei há pouco tempo, disse-me que este livro já está traduzido, ainda não está publicado, tanto quanto eu sei, mas há esperança de que este livro, indispensável para se compreender esta Angola, não é, de que tantos falam, e não só pessoas que estão lá, mas estão aqui, deveriam compreender esse momento, não é, de transição entre a independência. O Eduardo é um escritor que vive no Canadá, ele veio também depois dos anos 70, especialmente publicou poesia, como eu indiquei na nossa folha, mas também já publicou um livro em inglês, e esperemos que este romance, não é? O romance seja traduzido. Eu escolhi um momento muito bonito que nós também aqui em Toronto assinalámos quando o Eduardo veio aqui apresentar este livro, lançar este livro. É o momento do pedido de casamento do Pedro Rico à Carminha. E então eu vou ler. Quando voltaram às cadeiras de lona, já Pedro Rico tinha pedido mamã Carminha em casamento. Disse-o ofegante, urgente, com medo de que as palavras tão frágeis voltassem a traí-lo. Dos olhos de mamã Carminha saíram duas pérolas. Era uma euforia que lhe doía, um pássaro de asas em chamas. Olhou-o com a incredulidade de quem estava perante uma mentira ou uma provocação. Casar? A pergunta tinha outro jeito cínico das amigas da praça, dos seus avisos rasgados. Um homem já entrado num horizonte crepuscular, atraente, possivelmente até com mulher e filhos em Portugal, que navegou noutros corpos a sede e a luxúria, procurando nela apenas alguns minutos antes do enfado, porque o amor e as promessas morriam segundos depois do coito. Mal se vestisse, calçasse os sapatos, bebesse um copo de água para lavar o desejo saciado, porque os homens, todos iguais, nunca viam nas mulheres o outro lado de si próprios. Virou-se e buscou-lhe a verdade no fundo dos olhos. Sim, casar, confirmou Pedro. No seu olhar verde não encontrou sombras, era o espelho do seu.
E depois é a voz do narrador que nós encontramos, o filho, não é? Que diz: encontrei entre os papéis do meu pai uma pequena nota. Parecia um ensaio, um monólogo. Deveria tê-lo recitado de cor a mamã Carminha, mas foi atraiçoado pela memória e pelo nervosismo. E vem o pedido de casamento. Peço-te que te cases comigo perante a África, sobre o rumor e a bênção do embondeiro, e que caminhemos descalços sobre a alegria das coisas simples, que sejamos um do outro, até o crepúsculo dos dias fechar em nós, até mesmo que as pernas nos tremam com o peso da idade e a porta da nossa casa se transforme na fronteira mais distante e arrastemos, vacilantes, os pés até chegarmos junto dela. Que não haja nostalgia daquilo que já não pudermos fazer, nem saudade, nem melancolia, porque somos o princípio e o fim um do outro, e assim nos completamos cumprindo a vida e nós próprios. O mundo somos nós, Carminha. Neste momento, em todos os momentos em que estivermos na consciência e no espírito um do outro, e que a ausência seja a faca rasgando-nos o coração, o reencontro, a brisa fresca de um dia quente, e que caminhemos pelo tempo sem as varas do tédio, e haja surpresa cada manhã no segredo das mãos, e o vazio nunca exista no que dissermos, nem falsidade, e que saibamos fugir das ruínas dos outros, para que não tome sobre nós o seu pó de maldições. Peço-te que te cases comigo perante o amor, a savana, as chuvas, o odor do mamboque e dos figos brancos, as nuvens, a silhueta do sol sobre as cobatas. Peço-te, Carminha, peço-te, até que este pedido seja o grito mais profundo de toda a humanidade. Este lindo pedido de casamento traduz bastante do espírito do livro. Portanto, este encontro do branco com a África, não é? Aquela fusão que ele procura encontrar nesta ligação amorosa que ele tem com a Carminha. Muito bonito, como tudo que o Eduardo escreve, não é? Tem aquele jeito de ser poeta mesmo a tempo inteiro, ou seja, mesmo como se comporta, é como os poetas. E nós, deixa-me só acrescentar, tivemos a mulher do pintor, não é? Do Paiva de Carvalho, que ela é africana, angolana, não é? A ler ele e a ler este pedido de casamento. Foi assim um momento tão especial no lançamento do livro do Eduardo no Consulado de Portugal em Toronto. Foi assim uma coisa vivida naquele momento entre o branco e a negra, não é? Mas uma coisa mesmo linda, linda de ver. Aconselho toda a gente a ler este livro. Exatamente, eu adoro esse livro também, como sabes, aliás já escrevi algo sobre ele. Portanto, é um belíssimo livro e uma boa notícia que está traduzido para inglês e que em breve estará, portanto, para aqueles portanto, luso-descendentes, quer no Canadá, quer nos Estados Unidos, que não falam, obviamente, nem conseguem ler. Alguns até falam algum português, mas não conseguem ler em português. Muito obrigado. E parabéns essa afirmação que fizeste, Manuela, de uma apresentação no livro no Consulado Geral de Portugal em Toronto. Eu sei que através dos vários cônsulos, há cônsulos e há cônsulos, é assim no mundo, mas como também há professores e professores, porém o consulado tem tido uma tradição de ter um programa cultural, de apresentar livros da diáspora, isso é muito bom, que seria muito bom ver isso em todos os consulados da nossa diáspora, particularmente no continente norte-americano, que fossem espaços para apresentar livros, mesmo que para um público reduzido. Vamos passar então para, portanto, na mesma ordem, para João Martins, lendo a obra da nossa amiga Glória de Mel. Como eu disse anteriormente, a Glória escreve sobre temas simples, sobre temas do dia a dia, mas dá-lhe sempre uma doçura muito especial. E o primeiro poema que eu vou ler dela é o chamado Arroz Doce do Amor. Tinha que ser doce. Os pingos de mel
do amor azul dos teus olhos, derretem o frio quente do meu coração em nós. Fios de ovos de ternura que me dás aos molhos quando acendemos o lume do encontro a sós. Dom Rodrigos, trouxas de ovos, bolo d'água do adeus, pastéis de nata dos povos, amor toucinho dos céus. Salada de fruta amor, arrufadas de embalar, pão doce que sabe a dor de uma castanha a estalar. E para o piquenique de amor que preparei, trouxe comigo os doces que tu me pediste. Beijinhos, suspiros, um grande bolo rei, de festas, carícias e uma história um pouco triste. E no teu corpo em chama, ponho a mesa à lareira onde aquece 1000 pudins de doçura à toa, onde há papos de anjo, marmelada e barrigas de freira, e garrafas de beijos, de dão e da bacalhoa. Acorde tão doce colado ao açúcar do teu coração, com sabor a mel, com sabor a ti, com sabor a Porto. E antes do adeus beberei um chá, sabor a limão, para lavar lembranças acridoces do teu corpo. Tinha com uma sobremesa destas, é mesmo à Glória. Uma das áreas onde a Glória também gosta de escrever e de participar em relação ao fado. E escreveu alguns pequenos poemas que depois foram gravados, e inclusivamente também vou ler daqui a instantes Amália, a Nossa Senhora do Fado. Um fado menor. Entre nós há a franja de um chaile, entre nós meu fado e tua fama, entre nós a mulher que nos canta do palco, entre nós a mulher que imagino contigo na cama. Entre nós o amor ao fado e à guitarra, entre nós a Amália que é de todos nós, entre nós a saudade de amar-te, entre nós a minha voz, a tua voz. Entre nós dois destinos diversos, entre nós sonho e realidade, entre nós o amor que me deste, entre nós a mentira e a saudade. Sais do palco, vens cantar para a rua, teu encanto é magia maior. Foi-se a franja do chaile da mulher que era tua e cantamos pela noite fora um fado menor. Nossa Senhora do Fado, como ela com muito carinho chamava a Amália. Por muito que se disser, jamais poderá ser cantado o fado em país qualquer sem podermos esquecer Nossa Senhora do Fado. Olhos fechados que sonham, boca que reza a cantar, braços erguidos que voam para longe, para além do mar. Havemos de ir a Viana, a Amália vai mais além, toca o coração de todos, dos ricos, do sem vintém. Um pedido aqui fazemos, Amália, grande senhora, venha fazer os 100 anos a New York à mesma hora. E, para terminar, um poema que de alguma forma traduz a percepção que a Glória tem da imigração, e que é o país do imigrante ou o país do que será. A dúvida que nos aperta o coração hora a hora tem hora marcada certa na hora de irmos embora. Sou imigrante e assim não sou de cá nem de lá. Existe dentro de mim o país do que será? Será que parto daqui? Será que volto a parada? Ou será em Miami a minha última morada? Vou partir ou vou ficar? Faço bem ou faço mal? Tenho saudades do mar, saudades de Portugal. Mas minha filha não quer sair deste outro país. Aqui se tornou mulher, é aqui que é feliz. O drama de quem emigra por esta ou aquela razão é esta constante briga cá dentro do coração. O drama do imigrante não é sair do país. É este esforço incessante para não quebrar a raiz. A dúvida que nos aperta o coração hora a hora tem a hora marcada certa na hora de irmos embora. Repito,
tem temática simples, mas muito rica num sabor popular que toda a gente consegue entender, penso eu, e que sem ser preciso ser intelectual ou na linguagem popular se encontra de alguma forma descrito, pintado nestas páginas e nestes poemas. Muito obrigado, João. Na realidade, são as coisas, a poesia feita das coisas simples e nada das complicações, como muitas vezes se espera da mesma. O José Luís da Silva, poeta José Luís da Silva, portanto, com a leitura que escolheu do livro Capelinhos. Ora, em vez de ler um texto, eu vou, porque não seria justo, há tantos autores aqui, era tão heterogéneo o livro que escolher um ou outro seria uma injustiça. Então, em vez de fazer isso, eu vou mencionar alguns nomes, os títulos de capítulos dentro das partes que já mencionei. Para ficar com uma ideia global da riqueza deste livro. Na introdução do livro temos, por exemplo, um texto de Daniel de Sá, intitulado O Outro Lado das Tragédias. Temos também o poema em prosa da nossa querida Maria das Dores Beirão. Tem também uma mensagem do senador Ted Kennedy, uma curta mas interessante mensagem sobre o livro e sobre a imigração açoriana. A primeira parte do livro em si, que é sobre os Açores, também tem uma variedade, uma riqueza enorme. Começa com uma breve nota sobre os Açores, nos primórdios da expansão portuguesa e um esboço histórico da Ilha do Faial, por Madruga da Costa. Um outro capítulo intitula-se Condicionalismos, Vagas e Destinos da Imigração Açoriana. Um outro, de Vítor Hugo Frojás, Erupções Históricas dos Açores, uma questão técnica, científica. Passando mais à frente, o impacto demográfico e económico da imigração nas Ilhas dos Açores, nas ilhas, lá. Passando para a segunda parte dos portugueses e açorianos dos Estados Unidos, aparece, por exemplo, um artigo, um capítulo chamado A Erupção dos Capelinhos, Janela de Oportunidade para a Imigração Açoriana. Um outro intitula-se simplesmente Por que Imigraste? Um outro capítulo, Enfrentando Desafios, Obstáculos à Integração Profissional, Linguística, Social e Cultural. Do nosso Onésimo Tuitón de Almeida, um capítulo intitulado Lusolândia, a 10ª Ilha. A minha participação no livro intitula-se Como Chegaram e Foram Recebidos os Imigrantes Pós-Capelinhos. Joe e Vicky Machado, aqui da nossa comunidade, escreveram A Comunidade Portuguesa na Califórnia. E temos também da Maria da Glória Pires de Sá, a Comunidade Açoriana na Costa Leste dos Estados Unidos da América. Como podem ver, temos aqui este triângulo, Açores, Califórnia, Costa Leste, sempre presente no livro. A terceira parte, que trata das comunidades portuguesas e açorianas, especificamente mais nos Estados Unidos, temos um capítulo intitulado Revitalização da Comunicação Social, Rádio, TV e Imprensa, os meios de comunicação social em língua portuguesa da Califórnia. Do nosso amigo Denis Aurélio Borges, temos o impacto da vaga de imigração pós-capelinhos na língua portuguesa dos Estados Unidos, falar em português na Califórnia. Dificilmente haverá alguém que possa referir-se a este tópico mais e melhor que o Denis, que é de facto, nós estamos aqui para estarmos a falar uns aos outros, mas o Denis é uma força não só na nossa comunidade, mas também nos Estados Unidos e também nos Açores. Então o Denis de facto representa esse triângulo, Açores, Costa Leste, Califórnia e Canadá também. Temos também um texto intitulado A Magia de uma Língua que se Expressa em Várias Culturas. Do Onésimo temos mais um texto que é as nossas comunidades e o acesso ao ensino superior. De Francisco Cota Fagundes, a literatura luso-americana e a geração dos capelinhos. Como podem ver, temos os chamados, entre aspas, os pesos pesados da nossa comunidade, mas também temos aqui textos de pessoas que são mais desconhecidas.
de Carlos Almeida, que já faleceu, que foi uma figura importante aqui no fraternalismo. Temos o impacto cívico da imigração pós-capelinhos, sociedades fraternais portuguesas. Temos também a imigração pós-capelinhos e a prática religiosa. Outro capítulo, o impacto socio-recreativo cultural da imigração pós-capelinhos na Califórnia. Outro, contexto social, recreativo e cultural da comunidade açoriana da Costa Leste. Pode parecer repetitivo e até chato de mencionar tudo isso, mas eu queria que ficassem com a ideia, como eu já disse, da riqueza deste livro. Temos aqui o impacto económico da imigração pós-capelinhos na Califórnia e também, por outro autor, na Costa Leste. Outro capítulo, o impacto político da imigração pós-capelinhos, de Gilberta Pavão Nunes Rocha, que foi minha colega no Liceu de Ponta Delgada e professora distinta na Universidade dos Açores. Os Açores e a imigração, evolução demográfica na segunda metade do século XX. Outro capítulo, nível de integração das comunidades portuguesas na América. E, finalmente, a comunidade luso-americana, 50 anos depois, na perspectiva do futuro, de Ketan Valadão Serpa. Como podem ver, eu não vou repetir, dizer o que eu já disse, mas eu queria simplesmente despertar um pouco de fome de leitura desses textos de análise, de fotografia da nossa comunidade. Nós precisamos, de facto, de nos estudarmos a nós próprios para deixarmos uma mensagem, um legado para as gerações vindouras, porque nós temos muito trabalho ainda a fazer para registar a nossa presença, mais do ponto de vista humano do que do ponto de vista científico. Através de estatísticas podemos chegar a muita coisa, mas há muita gente, muita vida a desaparecer, muita memória que não voltará, e nós temos o dever de registar isso. Por isso eu acho que livros como este e tantos outros, todos aqueles que foram falados hoje e antes, todos eles registram essa memória, de uma maneira ou outra, de uma forma literária, de uma forma mais científica, mas é importantíssimo nós não pegarmos desses livros e pormos para o lado, vou ler isso um dia. Todos nós temos livros que nunca mais chegaremos a ler, com certeza, mas há alguns livros que vale a pena ler e vale a pena divulgar. Este é um deles. É verdade, com toda a certeza, e é portanto um repositório, na realidade, da comunidade, em termos históricos e em termos também de reflexão e em termos de projeção do futuro, como tu dizes, portanto, e tem alguma, inclusivamente, o último que mencionaste, o texto da Gilberta, se alguém dos Açores naquela universidade tem estudado a imigração, tem sido a Gilberta, de uma forma brilhante como ela faz. Eu vou passar então, obrigado José Luís, vou passar para a leitura de alguns poemas, poucos, do livro do José, portanto, Raposo, José Manuel Vicente Jorge Raposo, e de Alma em Pedaços, como eu vos disse, é 2 livros num, Bendita Seja a Loucura. Poeta louco? Não, os poetas não são loucos. Loucos são os que leem e que nos seus poemas nada veem. Poeta louco? Não, os poetas não são loucos. Loucos são aqueles que, aos poucos, aos poetas chamam loucos. Os poetas não são loucos. Usam sempre as palavras e as plantam como sementes que em qualquer parte vão crescer. Pena que alguns não as saibam colher. Os poetas não são loucos. Só fingem sentir a dor que dão às palavras a cor. Esses loucos poetas são como os pintores que em suas paletas misturam as belas cores que dão vida às borboletas. Mas, se os poetas são loucos, nesta vida por vezes dura, onde se ama, se vive e se morre aos poucos, bendito seja a loucura. Também do José Andrade, os efeitos da poesia. O poeta sente na alma uma estranha vibração quando reina paz e calma no seu próprio coração. Sente os efeitos de um sonho que foi outrora sonhado, que pesadelo medonho quando ele sonha acordado. Sente falta de amor e ele não resiste, sente os efeitos da dor, de uma dor que não existe. Sente, às vezes, nostalgia
de uma saudade futura, efeitos da poesia e doença que não tem cura. E num poema em que há uma intextualidade com Carlos Drummond de Andrade, ele, portanto, diz o seguinte: e agora, Drummond? Portanto, faz parte daquele célebre poema dele próprio, e agora, José. E agora, Drummond, que tu partiste, encontraste a luz, tu que nos deixaste os teus poemas e as noites frias, encontraste a paz de todos os dias, tu que nome tinhas e que ainda tens, e que por aqui sempre foste alguém, porque dizer à gente, tu não vens, como é o além. E agora, Drummond, será que onde tu estás a vida dura? Será que há porta com fechadura? Será que alguém zomba de ti? E agora, Drummond, eu estou aqui. Como podes ver, ainda não morri. Mas quando morreres, não será o meu fim. Tu vais ver. Tenho fé. Espera por mim. E agora, Drummond, eu sou o José. E, portanto, para terminar, 101 sonetos ao sabor do vento, portanto, são todos sonetos, como sabe, como o título indica, e praticamente um que se chama Arco-Íris. Se no céu cinzento uma nuvem chora, se também o sol está a brilhar, veremos a natureza a pintar lindo arco-íris nessa mesma hora. Mas o arco poderá ser apagado, se acaso outra nuvem o sol tapar, ou se essa que chora não mais chorar, só restará sonho num chão molhado. Quantas nuvens passam em nossas vidas e depois são por ventos dissipadas. Há tantas lágrimas que são perdidas. Outras, porém, nem sequer são choradas, mas todas elas são logo esquecidas. Se belos sóis rompem as madrugadas. Portanto, 3 do primeiro, em Alma em Pedaços, e um soneto dos 101 sonetos ao sabor do vento, portanto, de José Raposo, que vive aqui na Califórnia. E para terminar, portanto, nós estamos mesmo nos últimos minutos, mas tínhamos aqui alguém que eu gostaria de partilhar connosco algumas palavras, e como eu vejo, está em praia, acho eu. Meu Deus, quer dizer, não, mas não te ouvimos, Aida, por uma razão ou outra não estamos-te a ouvir. Estamos a ver-te, estamos a ver que estás num lugar muito bonito, estamos a ver-te aí em ambiente de praia, estás sem som e continuas sem som por qualquer razão. Não sei, o teu microfone não está ligado. Ou se está ligado, nós não te estamos a ouvir. Infelizmente, deixa cá ver aqui. Se eu posso fazer alguma coisa da minha parte, vamos a ver se eu posso fazer alguma coisa. Mas não, aqui indica que o teu microfone está ligado, não está com o botãozinho vermelho, mas que não te podemos ouvir por uma razão ou outra. Até te fiz co-anfitriã, chato. Sim, nós não está podemos. na casa dela com uma bela piscina. É verdade, eu não sei onde é que ela está, mas tu sabes, com certeza, Manuela. Perdoá-lo, mas a temperatura lá deve estar nos 40, ela merece estar à beirinha da piscina. Pois, eu gostaria, uma vez que ela estava connosco, de ela ser a nossa última convidada e dar-nos uma visão destes olhos nos livros, e dela também como autora e como divulgadora da cultura portuguesa em todas as partes do mundo, mas nós não conseguimos ouvir-te, não é, Aida? Portanto, conseguimos ver-te, mas não te conseguimos ouvir. Conseguimos ficar cheios de inveja e dessa... Estamos cheios de inveja, claro. Harmonizado pela água da piscina. Se não conseguimos, vamos agradecer-te essa boa vontade de estar connosco e convidar-te para a próxima, quando reatarmos, para ver se ouvimos a tua voz e nos dares os teus conhecimentos e ouvirmos e partilhar a tua sabedoria. Mas por agora a tua sabedoria fica apenas para a tua beleza feminina, porque não podemos, não sei se, mas estás a ouvir, não é?
Não ouves também. Ok, há qualquer coisa. Pronto, muito obrigado a todos. Manuela, Aida, sem a ouvirmos, ao João, ao José Luís. Como eu disse no começo, nós vamos ter uma breve paragem de mais ou menos 5 semanas, 5 a 6 semanas. Em breve, nas nossas páginas, anunciaremos quando vamos reatar. Portanto, mas será, obviamente, no fim do verão. Toda a gente vai de férias agora no fim de julho e também durante o mês de agosto. Nós vamos tentar recomeçar, se for possível, no fim de agosto, ao princípio de setembro, para depois termos no fim de setembro, outubro e novembro uma sessão destas, depois de 4, e depois termos outra vez um outro ambiente de férias durante a época do Natal e Ano Novo. Muito obrigado a todos. Eu estou a ouvir-te, Aida. Mas já te foste. Não dá, infelizmente. Obrigada a todos. Obrigado. É uma lista de livros para ler, não se queixem. Exatamente. João, uma palavra tua também. Aproveitar o fresco dentro de casa, evitar o calor lá fora e para ler um bocadinho. Às vezes refresca. Para além do calor, a leitura também refresca. Não haja dúvida. José Luís. Não dá. José Luís? A única hipótese. Ficamos no campo das hipóteses. Exato. José Luís? Olha, só desejar um feliz verão a todos. Vamos lá revitalizar as nossas energias e voltar com muita força. O verão é para isso, não é para carregar as baterias e para ler os livros bons também. Um abraço para todos. Um abraço. Muito obrigado a todos. Até sempre. Um abraço. Olhos nos livros, não se esqueçam. Olhos nos livros.